Então, muito obrigado. Boa tarde. Queria, antes de mais, dizer que estou aqui com muito agrado e que é uma oportunidade única de podermos partilhar de novo e presencialmente tanta coisa que nos atribula e, ao mesmo tempo, que nos dá esperança. Queria agradecer muito o convite do Matias Alves e da APEC para estar aqui e agradecer também ao Diácono Fernando Magalhães. Eu estava com Guimarães, mas não era. É mais abaixo. Exatamente. E bastante mais abaixo, por acaso. O acolhimento que também me fez esta manhã e dizer-vos a todos que a cada um e a cada uma que estou aqui numa atitude muito difícil porque não tenho boas notícias para vos dar e no fim de um dia destes e depois do que o Matias acabou de dizer, eu venho trazer um duche de água fria. Tu estavas a falar da redenção e da salvação. Mas os duches de água fria também podem ser temperadores. Vamos ver. Exatamente. Ok. Eu tenho acompanhado, só para situar, eu vou ser breve, só para acompanhar digamos, introduzir a reflexão que vos vou fazer, ela situa-se sobretudo a partir da minha experiência dos últimos anos de acompanhar escolas e de as acompanhar na sua reformulação interna algumas dessas escolas durante vários anos seguidos. Portanto, tem que ver com essa experiência também e tem que ver com a experiência de acompanhar todas as escolas em geral, nomeadamente nesta última reformulação que o Ministério introduziu da autonomia e flexibilidade curricular. Acompanhei eu, acompanharam outros colegas, acompanharam alunos meus de doutoramento que investigaram isso, que é uma forma de nós acompanharmos muito de perto, porque lemos as entrevistas, todos aqueles materiais, produtos e tal, que são coisas a que ninguém tem acesso, mas que são de uma riqueza brutal e que nos dão a percepção real do que efetivamente está a acontecer no terreno. E é um privilégio poder fazer isso. E também da minha experiência nos últimos anos de trabalhar, que é esse o meu principal trabalho dos últimos 10 anos, que é acompanhar a educação de adolescentes que abandonaram as escolas, portanto, que as escolas públicas foram expulsando para fora e portanto, que através de microdecisões durante muitos anos seguidos, desde a educação pré-escolar, mas sobretudo desde o primeiro ciclo, são postos fora devagarinho, são empurrados para fora da escola até que são postos fora para contentamento deles e da própria escola. Eu trabalho num projeto que os vai buscar e que tenta refazer as vidas, reconstruir as vidas. E sei, como nunca soube, o que são as vidas escolares destes adolescentes. Já passaram pelas nossas mãos quase 500 deles no Porto e em Gaia. A primeira coisa que, começando agora, portanto, é assim, é muito difícil mudar a escola. Muito. Mas mesmo muito. Esta primeira ideia é aquilo que a gente tem que meter em primeiro lugar na cabeça. Não é que a gente vai lá e se entusiasmar e se fizer assim umas festas e umas coisas e tal, e puser assim tudo muito bem escrito, nos documentos espetaculares, com umas apresentações brilhantes, isto vai lá. Não vai. Não vai. O modelo moderno de educação escolar, eu gostava agora de começar uma daquelas aulas das pós-graduações, nomeadamente da pós-graduação de inovação, em que nós podemos pegar nisto com calma e desconstruir e construir uma reflexão sobre isto. O modelo moderno de educação escolar, que é a escola que temos hoje, tem mais de 200 anos. É o mesmo modelo. A gramática escolar, o que se chama a gramática escolar, é a mesma.
os princípios, a estrutura, a organização, o funcionamento é o mesmo. Aquilo que se chama o programa institucional da escola é o mesmo. Há mais de 200 anos, há 3 séculos seguidos. Portanto, o problema não é a minha escola que não funciona. Não é o meu diretor ou a minha diretora que não percebe nada disto. Também pode acontecer. Mas não é o problema principal. Porque mudava-se o diretor ou a diretora. Não é? E no sistema público pode-se eleger. Não é o problema dos meus professores lá da minha escola, que são todos uns atados e que não veem. Nem dos pais que estão à minha volta e que querem que eu lhe dê o 19 e que não, entre a linha hesitações para avaliar as atitudes e competências lhe dou, e as capacidades lhe dou o 17. Este modelo escolar não tem ainda, na evolução histórica, nada que o coloque em questão. Portanto, os modelos históricos, diz a história, já todos, os subsistemas sociais perduram até ao momento em que é provocada a sua ruína por N circunstâncias, isso acontecerá, mas por N circunstâncias históricas concretas. Neste momento não há nada, há pequenos sinais, há bastantes pequenos sinais que estão a ajudar a perceber isso, mas não há nada que nos diga isso é uma coisa que está iminente. Não está. E, portanto, este modelo vai entrar às recuas, mas vai entrar no futuro. Nem que seja às recuas, com o nariz tapado, e entra. E, muito provavelmente, pelo século XXII. A escola, depois, a própria escola é um conjunto desarticulado de interesses, de objetivos, de racionalidades. É uma organização como não há nenhuma outra. Não tem estrutura, não tem lógica, não... porque tem 10 racionalidades, no mínimo, lá dentro presentes. E uma quer uma coisa, outra quer a outra, outra quer a outra. A racionalidade a que tem que obedecer do Ministério é uma, mas há também uma racionalidade dos pais, há uma racionalidade dos empresários, há uma racionalidade dos alunos, dos professores, e cada uma destas é decomposta em várias. Porque os alunos não são todos, não têm todas as mesmas expectativas e interesses, os professores, e idem por aí fora. Portanto, e estes interesses, estas racionalidades, conflituam dentro da escola. E a escola não é um sistema organizado e simples, estruturável. Não é, não vai ser, não pode ser. E a maioria dos projetos que nós colocamos de pé não pensa que isto é uma organização, que se nós alinharmos assim, 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 vamos conseguir lá chegar. Basta ver este drama permanente, que ainda hoje foi aqui durante todo o dia, esteve presente, avaliação formativa, exames. Quer dizer, nós estamos a dar para 2 peditórios ao mesmo tempo, a agradar a Deus e ao diabo. Quer dizer, estamos a fazer uma coisa e o seu contrário. Mas isto, a escola tem disto, isto é um exemplo, mas se eu vos pudesse, com pormenor, se pudéssemos conversar sobre isso em pormenor, veríamos que tem imensas manifestações disso. Uma avaliação integral dos alunos versus uma classificação sustentada sobre dimensões que os exames ou que os testes avaliam. Nós dizemos uma coisa e fazemos o seu contrário, que ainda há bocado se dizia. Mas é isso, é assim. A escola é isso, não é outra coisa. Então nós temos que ter perfeita consciência disso. Mas estamos sós. As escolas estão sós como nunca. E ainda por cima, agora com as plataformas, mais sós ficaram. Com as plataformas eletrónicas, mais distantes estão da tutela dos outros. E estamos sós, os professores também, muito sós. E muito cansados, muito desgastados. E os tempos que aí vêm não vão ser mais fáceis. As disparidades sociais e as desigualdades vão se manifestar ainda mais. E vai ser mais difícil ter todos dentro da escola. Bem, de uma forma positiva. A maior parte das inovações que aconteceram e acontecem são absorvidas. Veja-se a autonomia e flexibilidade curricular. Ainda não tem 4 anos, 4, 5 anos. O ministro ainda está, portanto, a pessoa que dirige o Ministério da Educação ainda é a mesma, e onde já vai a autonomia e flexibilidade curricular. O vento levou-a. A maioria das escolas é questão que nem se põe, nem
Nem está na ordem do dia. E as escolas católicas, antes disso, e demora muito tempo, construir qualquer projeto consistente demora muitos anos. Exatamente pelo que eu acabei de dizer. E o mais fácil é nós desistirmos antes de chegar à meta, que é o que acontece com a maioria dos projetos que se fazem. Portanto, e ainda por cima, no caso das escolas católicas, há um caminho enorme feito, a nível nacional e internacional. E há um caminho grande de procura da fidelidade a essa identidade católica, que é muito pouco conhecido e também pouco reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, também há muita distração. As escolas católicas distraem-se com a maior das facilidades, não só com este modelo todo que está à sua volta, e que percebe, muitas vezes, faz de anjinho em relação a este modelo todo que está à volta, como se isto não existisse, e distrai-se muito com o Estado, que ainda toma como seu dono, e desfoca-se imenso. E, por outro lado, tem muita falta de um projeto, já falarei sobre isso a seguir, e portanto, perde-se muito no experimentalismo e foca-se pouco na entreajuda. Acho que isto é a característica mais importante. Nós temos associações, temos muitas outras instituições, mas temos muita dificuldade de nos entreajudarmos. E os tempos estão muito difíceis e a preservação da identidade católica, neste momento, é muito difícil de assegurar. Muito, muito difícil. Na treta é facílimo. Nós penduramos crucifixos, pomos documentos espetaculares escritos, atualizamos-los sempre que for preciso, o adjornamento também se faz aqui, atualizamos tudo, pomos uns documentos espetaculares. Mas viver isso depois na sala de aula, no momento em que eu avalio, em que todos os professores avaliam, essa questão tem que estar lá cristalinamente dentro. Enquanto não estiver, nós não estamos capazes de desenvolver este projeto. Porque isto depois joga-se na sala de aula, no dia-a-dia, no cotidiano. Portanto, eu acho que nós... não vou falar muito da avaliação, vou dando vários exemplos da avaliação, mas, portanto, se nós, e agora começando uma segunda parte, o perfil dos alunos, o perfil do aluno das escolas católicas tem de ser o nosso norte. Há bocado, suponho que eras tu que falavas disso, em relação ao geral, o que é isto, que tipo de pessoa queremos. E tem que ser o nosso único norte. Porque essa é que é a diferença. Porque a escola católica, a meu ver, tem um contributo incrível a dar ao mundo de hoje. Mas devia evitar, ou se possível, não se distrair com estas lógicas que existem, com estes experimentalismos e com estas, digamos, com o faz de conta e o apontar para papões que são autojustificações para o não se fazer. E, sobretudo, é preciso fazer isto com muita inteligência e com muita sagacidade. Perante um sistema destes, como eu há bocado referi, nós temos que ser muito exigentes connosco próprios. Temos que construir projetos, portanto, e pensar o que é isto da melhoria do nosso ideário, da nossa atividade cotidiana educativa, de formarmos mesmo pessoas como aquilo que desejamos. Nós não podemos transversar em questões fundamentais. E, nomeadamente nesta, é este tipo de pessoa que eu quero, então como é que do pré-escolar ao 12º ano vamos fazer isto? E não pode ser no pré-escolar de uma maneira, no primeiro ciclo de outra, não sei o quê. Isso é um drama da maior parte das escolas. É deixar isto cortado aos bocados e depois isto não tem coerência nenhuma. E os primeiros a ficarem completamente desnorteados com isto são as crianças, são os alunos. Portanto, acho que esta questão é, e eu já lá regressarei. Depois, temos de trabalhar numa escola com cada um. Com cada uma e cada um. Nós falamos sempre, ainda hoje aqui, de uma escola para todos,
Eu não acredito nesses princípios universalistas, coletivistas. Nós temos que trabalhar numa escola, nem é para cada um e cada uma, é com cada um e cada uma. E isto faz toda a diferença do modelo, da forma como trabalhamos, porque o que gera este pandemónio todo da dificuldade, da crise, da insucesso, esta debilidade toda que o sistema escolar tem, dentro das virtualidades que certamente também tem, é o modelo escolar que lhe subjaz, é o tipo de ensino geral que nós desenvolvemos. É isso que nos dificulta o aproximar-nos de cada um dos cidadãos e construirmos com cada cidadão um projeto de vida, uma forma de estar no mundo. Onde estão os conhecimentos, as capacidades e tudo. Nós não podemos, e então numa escola católica, nós não podemos desligar em momento nenhum isto. Como é que isto se faz, não desligar em momento nenhum isto? Então vamos lá construir isso. Do pré-escolar ao 12º ano. Como é que isto se faz? Nunca perder de vista estas duas coisas. Se eu faço uma rubrica e lhe meto rubrica, porque não tem acento no U, se eu faço uma rubrica e essa rubrica tem um conjunto de domínios do conhecimento e ignora completamente as atitudes e as capacidades, e se eu avalio e ajudo o aluno e o aluno se autoavalia, eu estou a enganá-lo imediatamente, porque estão lá, as capacidades, isso fica para depois, a gente depois faz isso de outra maneira, e noutro momento. Ou isto é integrado completamente, e as rubricas são um bom exemplo de como isto pode ser integrado, completamente integrado. Isto dá-nos, podem ser instrumentos poderosos para... portanto, nós não podemos andar, ou correr o risco de andar, a endireitar a sombra de uma vara torta. Nós dedicamos-nos imenso. Eu conheço escolas e professores e acompanhei escolas onde o trabalho era brutal, horas e horas a mais todos os dias, mas a endireitar a sombra. Portanto, nós temos o problema que sermos capazes de olhar e enfrentar essa vara torta, porque ela continua sentada no sofá a rir-se do que estamos a fazer. Bom, participação de cada criança, participação de cada adolescente, só isso é que salvaguarda, não é a educação compensatória depois, não são os remedeios, é no âmago das coisas, cada criança tem que participar na escola profundamente, eles não são objetos de ensino-aprendizagem. Portanto, são cidadãos de pleno direito do primeiro dia que chegam, desde muito pequeninos, e são capazes de participar de formas incríveis, se nós reestruturarmos e reconcebermos completamente o que é estar numa instituição destas, que é tão importante, hoje talvez a última instituição de caráter social que existe na sociedade. Bom, e então, o que deixava aqui 3 ou 4 reflexões finais. Precisamos de acreditar num outro horizonte. Enquanto não acreditarmos e formularmos esse outro horizonte, tudo fica vago, no ar, perdido e, sobretudo, inconsistente e incoerente. Estas duas palavras, eu acho que nós as devíamos reter sempre. Estamos a fazer uma coisa, propõe-nos fazer um projeto, propõe-nos entrar numa coisa. Isto é consistente e coerente com tudo que existe aqui na escola? Porque amanhã vai ser engolido. Se nós não tornarmos isto coerente e consistente, amanhã é completamente devorado pela força desse modelo escolar em que estamos a operar. Nós estamos dentro dele. Depois trabalhar com coragem para construir projetos, para construir esses projetos, mas subordinados a uma ideia central, que é, ou duas, a da sustentabilidade. Porque eu ainda há bocado estava a ouvir estes testemunhos e estava a pensar em cada um deles, será que isto é sustentável no tempo? Há quantos anos dura e quantos anos pode durar mais? Como é que este projeto se vai poder manter ao longo de vários anos, sempre, digamos, com o mesmo ímpeto e a mesma força? E depois a entreajuda. Se quiserem a entreajuda dentro da escola, que falamos muito aqui, a colaboração dentro da escola, mas eu enfatizava aqui também a entreajuda entre escolas. É muito difícil, num modelo como este, não vou voltar atrás, num modelo destes,
É muito difícil nós conseguirmos alcançar determinado tipo de objetivos se nós não pudermos contar com a entreajuda entre escolas. É muito difícil fazer isto sozinho, muito difícil mudar, eu falo aqui, por exemplo, mudar a avaliação, porque se nós mudamos, nós, por exemplo, estamos a falar, mudar a avaliação, essencialmente formativa, fazer uma gestão curricular diferente, subordinada ao aluno, interdisciplinar, colocar, digamos, a participação dos alunos como foco, desenvolver, isto puxa o trabalho colaborativo dos professores, temos que ter o envolvimento das famílias no momento oportuno, temos que reorganizar os espaços, trabalhamos com 50 alunos ou 75, como é que vamos fazer isso e codocências de 2, 3 professores se não temos espaços para isso? Portanto, tem que haver coerência e consistência muito bem articulada entre estas variáveis todas. A mesma coisa com o perfil dos alunos. Nós enchemos a boca, é tão simples, é tão fácil colocar nos papéis pensamento crítico, cooperação, um ser humano compassivo, autónomo. Mas como é que, desde o pré-escolar até o 12º ano, como é que isto está clarificado? Clarificado, primeiro, desde logo aí, na planificação curricular, no trabalho que fazemos, nas diferentes disciplinas, na forma como nos organizamos, na forma como nos reunimos, na forma como desenvolvemos qualquer ação estratégica para desenvolver qualquer aprendizagem essencial. Mas isso é o fim do mundo, fazer isso. Quer dizer, mas enquanto isso não se fizer, nós andamos a endireitar a sombra da vara torta. E amanhã somos comidos pelo sistema. E voltamos ao... É o trabalho de Sísifo, não é? Carregamos a pedra e estava quase lá e voltamos tudo para trás. E voltamos a carregar. Bom, assegurar a sustentabilidade no tempo é um fator-chave. A questão, por exemplo, ainda há bocado se falava, o apoio externo. Pois é uma das grandes vantagens que eu tenho encontrado até hoje, nomeadamente na avaliação, na observação, na avaliação. O Padre Carlos Carneiro falava há bocado da observação. É fundamental acompanhar isto com avaliação muito próxima, para verificar se efetivamente os ganhos que queremos atingir, se esse tipo de pessoa que queremos formar, estamos a formá-la. Ainda num colégio há pouco tempo me diziam: eles estão a sair agora daqui, no 9º ano, faz de conta que parece que nunca entraram neste colégio e andaram cá desde pré-escolar. Quer dizer, isto é o maior tiro no pé que a gente pode dizer em relação ao trabalho que realiza. Claro que há outros fatores, certamente. Bom, e portanto, assegurar também lideranças que não hesitem, que nos ajudem, que nos mobilizem, certamente, é fundamental. Se não há alinhamento das direções, não vale a pena. Não vale a pena. E alinhamento das direções é mesmo alinhamento das direções. E as direções devem ser, como diz o Sérgio Havano, os primeiros seguidores. Não é ficarem lá não sei o quê, é serem os primeiros seguidores. São muitas exigências, mas o modelo escolar o subsistema social escolar tem 300 anos e não é compassivo. E se podem crer que no perfil não está lá essa sua característica. A realidade, nós só embebemos de sonho, para voltar também à reflexão de há bocado, a realidade nós só podemos embeber de sonho e, portanto, tornar alguns sonhos destes que temos realidade. Eu diria, em síntese, se pudermos reconstruir esse horizonte em relação ao modelo escolar, e é preciso trabalhar muito para reconstruir esse horizonte, e se o fizermos em conjunto, em entreajuda, em modalidades e plataformas que temos que construir e reconstruir, são desafios, para muitos, também para a APEC, certamente, construirmos e depois construirmos em conjunto, tentarmos assegurar a sustentabilidade também em conjunto, claro, cada instituição de per si, mas também em conjunto, e assegurar a coerência, a consistência e as lideranças necessárias e mantermos-nos juntos. Creio que é essa. Nós precisamos muito de estar juntos neste caminho. Os tempos, como dizia, os próximos anos não os vejo como tempos mais fáceis do que aqueles que tivemos até aqui. Acho que até vão ser bastante mais difíceis. São novos desafios. Não quer dizer que seja nada impossível, não, são outros tempos históricos, mas temos que reconstruir aí dentro as razões da nossa esperança. E para isso
acho que o estarmos todos juntos seria fundamental. Não vos trouxe grandes notícias, espero que o banho de água fria tenha sido bom.